Oi, gente, boa tarde. Eu sou Paula, sou assessora da Coordenação de Políticas para a População em Situação de Rua, da Secretaria de Direitos Humanos. Vou dar essa formação para vocês que vão estar atendendo e trabalhando com a população no programa Bolsa Trabalho. A ideia é que vocês recebam 2 aulas, então a primeira vou falar um pouquinho sobre o perfil socioeconômico da população em situação de rua, para a gente poder entender quem é essa população, né, com quem que a gente está trabalhando, para quem que a gente está pensando e construindo políticas. Qual é a rede de atendimento para a população em situação de rua no município? É lógico que vou falar um pouquinho mais disso mais adiante, mas a rede é múltipla, todo e qualquer serviço, todo e qualquer direito é também algo a ser direcionado, a ser proporcionado para a população em situação de rua, mas vou trazer aqui as principais redes de atendimento no município. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre escuta qualificada e a dimensão investigativa no trabalho técnico que é ofertado à população em situação de rua. Então, eu estou aqui transmitindo já a minha tela sobre o conteúdo de hoje. Vamos lá, então. Primeiro, trazendo aqui algumas definições, conforme a Lei 17.259 de 2019, população em situação de rua é o que a gente entende como um grupo populacional heterogêneo, então, diferente entre si, né, que possui em comum a pobreza extrema. Inicialmente, a partir daí, e aí a gente vai tendo diversas segmentações com relação a isso. Então, são pessoas que também possuem vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, isso é muito comum na realidade dessa população. A inexistência de moradia convencional regular, comum a toda a população em situação de rua, né? E que utiliza, portanto, os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Quando a gente fala aqui na coordenação em população em situação de rua, uma das coisas que a gente tem discutido muito, tanto a gente quanto o pessoal da política de assistência, é a diferença entre pessoas em situação de rua que estão acolhidas em serviços de acolhimento e pessoas em situação de calçada, que são aquelas que estão literalmente na rua, né? Então, embaixo das marquises, nas praças, enfim. E aí esse grupo, ele apresenta essas condições de similaridade, mas cada grupo, cada indivíduo vai apresentar suas especificidades, que estão mais voltadas a si individualmente ou aquele grupo. Uma das coisas que é muito comum a gente trocar com a população em situação de rua, por exemplo, é a vivência de pessoas que estão em situação de rua e que se organizam no que eles chamam de malocas, né? Que é um aglomerado de pessoas em situação de rua que se organizam ali numa praça, embaixo de um viaduto, que fazem algumas barracas improvisadas, e aí eles se referem a esses grupos como malocas. Isso é algo que é muito dito, principalmente voltado às ações de zeladoria urbana, né? As malocas, elas tendem a ser um espaço em que eles se organizam coletivamente, se protegem coletivamente, e que também são afetados coletivamente, e aí falando especificamente nas ações de zeladoria urbana. Então, enfim, essa é a definição conforme a lei da população em situação de rua, e agora a gente vai conhecer um pouquinho quem que é essa população, de quem que a gente está falando. Todas as informações aqui, elas são do último censo da população em situação de rua, feito pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com participação também aqui da nossa coordenação, das nossas assessoras, e esse levantamento ele foi feito no ano de 2021. Então, aqui a gente tem um pouco do crescimento da população em situação de rua, de 2000 a 2021, então a gente consegue perceber um crescimento expressivo dessa população nesse período, né? Então, as pessoas acolhidas em 2020
era uma quantidade de 3.693 pessoas, quando que agora nós temos 12.675 pessoas. E pessoas em situação de calçada, né? Essa soma de rua, na verdade, ela está falando sobre pessoas em situação de calçada. Em 2000 eram 5.013 pessoas, agora cerca de 19.209 pessoas. O censo da população em situação de rua, ele foi feito novamente no ano de 2021 por conta da Covid-19. Então, sempre que tem alguma situação de calamidade ou algo que interfira grandemente no aumento populacional, a prefeitura tem que realizar um novo censo. Então, esse aumento expressivo, né, que a gente teve de 2019 para 2021, ele se deu especificamente por conta da pandemia de Covid-19, momento em que, por questões econômicas principalmente, a população, em sua maioria, foi afetada, e aí principalmente a população em situação de vulnerabilidade, e aí a gente vai entender quem dentro da população de situação de vulnerabilidade, porque ainda é uma grande especificidade. E aí essas pessoas foram afetadas por conta desse processo de pandemia que interferiu diretamente também no desenvolvimento econômico, nas possibilidades de acesso ao trabalho, enfim. São coisas que a gente vai entendendo a partir dos dados que eu vou apresentando aqui. E aí, a caráter de conhecimento mesmo, a divisão da população em situação de rua por subprefeitura ou distrito, né? Então, a gente tem uma concentração muito grande na região da Sé, é o território que tem mais população em situação de rua, né? Então, do lado esquerdo da tela, a gente tem a legenda, então, quanto mais clara, menor a população em situação de rua, quanto mais acentuada a cor, mais vermelho, maior a concentração de população em situação de rua. Então, nessa é o território que a gente tem 40,31% da população, o que é um número bem expressivo, porque a partir de todos os outros territórios a gente não tem uma proximidade com essa porcentagem, né? Então, na Moca nós temos 18%, na Vila Maria nós temos 3,88%, enfim. Então, esse número ele vai sofrendo algumas alterações nesse sentido, conforme a territorialidade. E aí, por que na Sé nós temos essa grande quantidade, né? E aí, não só Sé, mas mais nas regiões centro e centro expandido. Acho que uma coisa interfere na outra. No centro, a gente tem uma oferta muito maior de serviços, né? A política ela tem que ser ofertada independente do território. A política pública tem que acontecer em qualquer território, mas ela é realizada e concretizada por serviços, e no centro a gente tem uma maior quantidade de serviços que executam a política pública para a população em situação de rua. Então, tanto pela situação migratória, né, de outros estados para São Paulo, as pessoas inicialmente vêm pelo centro, e isso também interfere muito na ida delas para a situação de rua, né, por conta dessa concepção que se tem do estado de São Paulo enquanto a metrópole do trabalho, enfim. E aí as pessoas vêm para cá idealizando um acolhimento no âmbito do trabalho que não é concreto, passam também a ficar em situação de rua, e aí essas pessoas se direcionam mais para o centro de São Paulo. Então, é um amontoado de coisas, e aí, para além disso, o fato da gente já sempre ter historicamente uma quantidade muito grande no centro é o que faz também com que a política seja mais executada em questão de números mesmo de serviços nesse território. Então, a Sé apresenta essa especificidade também por conta disso, uma maneira organizacional da atuação da política pública voltada para essa população. E aí, como eu falei no começo, a gente tem a questão da população em situação de calçada, população em situação de acolhimento, e aí a gente precisa compreender qual que é essa porcentagem, né? A gente está falando de pessoas em situação de acolhimento, mas de quantas pessoas dentro da grande quantidade de pessoas em situação de rua? Então, atualmente, nós temos 31.888 pessoas em situação de rua, dessas, 60,2% estão em situação de calçada, 16,9% em situação de acolhimento. Então, a diferença quantitativa de pessoas que estão na calçada e pessoas que estão acolhidas, ela é muito grande.
Isso fragiliza um pouco a possibilidade de saída da condição de rua, porque a gente entende que os serviços que a prefeitura, né, oferece a partir das políticas públicas para essa população, eles têm a atribuição de atender, acolher, direcionar, acompanhar essa pessoa, justamente para que essa situação de extrema vulnerabilidade e risco social possa ser contornada, né? Acho que superada, não sei se eu gosto muito dessa palavra nesse contexto, mas que, enfim, que esse serviço preste atendimento adequado para que essa pessoa deixe de estar em situação de rua em algum momento, esse é o ideal. Mas a gente está falando de uma maioria expressiva que está, na verdade, em situação de calçada, 60,2%. Com relação ao tempo de permanência nas ruas, e aí é o que eu estava dizendo, né? Quando a gente tem uma maioria em situação de calçada, isso interfere diretamente no tempo que essa pessoa vai ter de permanência nas ruas, porque ainda há uma diferença entre as pessoas que estão em situação de calçada e as pessoas que estão em situação de acolhimento, por exemplo, em vaga fixa, que é uma vaga, uma modalidade de acolhimento em que a pessoa tem aquela vaga garantida por um maior período de tempo. Ela não é garantida para sempre, mas é por um maior período de tempo. Né? A gente tem uma considerável segurança em detrimento das pessoas que estão em situação de calçada, e aí isso interfere diretamente no tempo de permanência dessas pessoas na rua. Então, 28,7% da população está em situação de rua entre 2 e 5 anos, 25,9% está em situação de rua entre 5 a 10 anos, e 17,4% da população está em situação de rua há mais de 10 anos. Então, reparem que a maioria da população que está em situação de rua está dentro desse período de 2 a 10 anos. Né? Se a gente faz a soma dos 3 números, a gente está falando de uma população de cerca de 72% da população em situação de rua está, no mínimo, há 2 anos em situação de rua. Então, é uma situação que a gente identifica conforme o decorrer do tempo, que ela acaba sendo uma situação muito mais cronificada do que uma situação contornada, né? A partir de todas as iniciativas, tanto públicas quanto privadas, enfim, mas é uma situação que tende a se estender por um maior período de tempo do que de ser mais reduzida, mais esporádica ou mais breve. E aí, quando a gente fala das pessoas que estão em serviço de acolhimento, 29% da população que estava ou que está em serviço de acolhimento permanece por mais de 6 meses, 25,2% permanece entre 1 e 3 meses, e 19,1% permanece entre 3 e 6 meses. Então, apenas 29% desses 16,9%, que é a quantidade que está em acolhimento, então, dessas 12.675 pessoas que estão em situação de acolhimento, apenas 29 permanecem por mais de 6 meses, o que novamente também interfere nessa realidade e nas possibilidades de cronificação dessa situação. E aí eu estou dizendo tudo isso porque acho que o primeiro ponto é a gente entender quantas pessoas, onde elas estão sendo atendidas por políticas públicas ou não, né? E aí a gente está falando especificamente aqui de acolhimento, por quanto tempo e qual é o tempo que elas estão na rua, porque tudo isso direciona como que a gente vai pensar toda e qualquer ação para além disso, né? Porque essas questões, principalmente o acolhimento, que possibilitam um acompanhamento técnico, interfere diretamente em todas as outras possibilidades de direcionamento para essa demanda. E aí, entrando no perfil identitário dessa população, 83,4% compõe a população masculina, 16,6% população feminina, e sobre a identidade de gênero, 80,1% de homens cisgêneros, 16,9% de mulheres cisgêneros, 0,2% de mulheres travestis e 1% de mulheres transexuais. Então, o primeiro ponto do fator identitário é que a gente tem uma população majoritariamente masculina. E aí é lógico, não é exclusivamente, né? Então, se ela é majoritariamente, a gente entende que boa parte
dessa população é composta por pessoas do sexo masculino, mas não totalmente. Então, as políticas elas têm que ser elaboradas e pensadas, e principalmente executadas, que é o contexto aqui da nossa formação, olhando sempre para os números expressivos, mas não deixando de considerar os números secundários, né, e que trazem consigo outras realidades e outras especificidades que vão ser acrescentadas, né? Então, ainda que a gente tenha, por exemplo, mulheres transexuais e mulheres travestis, segundo o censo, numa quantidade bem menor, a gente precisa entender que essa população tem uma fragilidade muito maior, e aí uma fragilidade social, né? A sociedade as fragiliza, as viola de uma maneira muito mais expressiva do que quando a gente está falando da população cisgênera. Então, a política tem que olhar para isso também, que ainda que haja, conforme o censo, um número reduzido, a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque outras especificidades interferem e atingem diretamente esse público. E aí, quando a gente fala de idade quesito raça cor, primeiro que a população em situação de rua ela é uma população majoritariamente adulta mesmo. De adolescentes nós temos 3,1%, também esse número cresceu muito na pandemia, porque a pandemia foi um momento em que a gente observou um movimento de ida de famílias para a situação de rua. Antes, o movimento que a gente identificava de uma maneira mais expressiva era de indivíduos que, a partir de fragilidades no âmbito familiar, trabalho, enfim, iam para a situação de rua. A pandemia, a questão econômica do país e aqui do município de São Paulo, ainda que é a capital do trabalho, afetou diretamente grupos familiares. Então, afetou pessoas de maneira coletiva, e esses grupos familiares passaram a estarem juntos em situação de rua, e aí a gente teve um aumento de crianças e adolescentes e até de jovens em situação de rua. Mas ainda temos uma quantidade de 3,1% entre crianças de 0 até adolescentes de 17 anos, 16,9% dessa população tem entre 50 e 59 anos, então uma população adulta mais próxima da fase idosa. 17,9% possui entre 18 e 30 anos, então começa ali fase da juventude, né, que vai dos 18 aos 29 anos, mas boa parte, 54,9%, possui entre 31 e 49 anos. Então, a gente está falando uma população majoritariamente masculina, majoritariamente adulta. E aí, falando do quesito raça-cor, então, primeiro que a população negra, conforme IBGE, ela é composta pela somatória de pessoas que se auto-identificam pretos e pessoas que se auto-identificam pardos ou pardas. Então, nós temos 71,7% da população em situação de rua que se identifica como população negra. Isso, novamente, é um número muito expressivo, né? A gente está falando de uma grande maioria, né? Eu acho que entre todos as porcentagens que nós vimos agora, nós temos duas que são muito expressivas, que é nacionalidade, 96,44% da população é brasileira, então majoritariamente população brasileira, e a questão de raça-cor, 71,7%. Então a gente está falando de uma população, tanto de uma população quanto de uma realidade que é resultante de um processo escravista, colonialista no Brasil, que colocou a população negra numa situação de vulnerabilidade e risco social muito antes, né, desde o início, ali por volta de 1500, e que isso interfere diretamente no acesso da população negra, de homens negros, mulheres negras no mercado de trabalho, por exemplo, que é uma das condicionalidades que pode interferir diretamente na situação de rua dessa população. Então, a gente precisa entender que a gente está executando, mas também temos que pensar numa política que ela tem uma necessidade de construção a partir desses dados.
É uma política que tem que ser direcionada considerando a realidade da população negra, considerando a realidade de uma população adulta, considerando a realidade de homens negros. E isso precisa ser identificado tanto por quem gesta, monitora, avalia, quanto por quem executa a política pública. Então, é dessa população que a gente está falando, é para esse público que a gente está aqui trabalhando coletivamente. E aí, entendendo um pouco, né, a gente já entendeu um pouco do perfil, agora vamos entender um pouquinho dessa trajetória antes e agora em situação de rua. Vou trazer aqui alguns dados para a gente poder construir um pensamento conjunto. Então, essas pessoas foram questionadas o porquê você começou a dormir na rua ou em centro de acolhida. 34,7% disseram que por conflitos familiares, então a questão dos vínculos familiares fragilizados ou interrompidos, né, que estava lá no nosso primeiro slide de definição do público, ele se dá como dado aqui agora, é um dos motivos que interfere para a ida das pessoas para a situação de rua. A perda de trabalho e renda aparece como segundo motivo, segundo eles e elas, então 28,4%. E aí a gente tem 63,1%, que são esses dois primeiros, então conflitos familiares e perda de trabalho ou renda, como os principais motivos de ida das pessoas para a rua. Por que eu estou falando isso? Porque acho que a gente está trazendo aqui alguns dados para conseguir construir uma percepção crítica sobre o perfil da população em situação de rua. E aí, quando a gente constrói uma percepção crítica, a gente precisa ir na contramão de uma percepção que é do senso comum, que é, enfim, que parte, né, de uma outra realidade, que parte de uma outra perspectiva, que é a perspectiva, como eu falei, de senso comum. Então, a maioria da população entende a população em situação de rua como pessoas que faziam uso abusivo de substâncias psicoativas, ou como apresentado aqui, que foi, né, questionado pelo censo, drogas listas aí, enfim. E aí, por conta disso foram para a situação de rua, quando na verdade não. Né? Mais da metade foi para a situação de rua por outros motivos que não o uso de substâncias psicoativas ou o uso abusivo de substâncias psicoativas. Né? Inclusive, a perda de moradia é um dos outros fatores que também interferiu. Então, se a gente junta conflitos familiares, perda de trabalho e renda, mais a perda de moradia, a gente tem 77% da população em situação de rua que foi para essa condição de vulnerabilidade e risco social a partir de um motivo que nada tem a ver com o uso de substâncias. Então, acho que esse é um dos primeiros estigmas que a gente precisa desconstruir dessa população, principalmente para quem compõe a equipe profissional que vai atender essa população aí no âmbito do Bolsa Trabalho. Então, a gente está falando de uma população que o que precisa ser entendido sobre a ida dela para a rua não é o uso de substâncias, ainda que essa pessoa possa estar fazendo nesse momento um uso de substâncias, né, um uso importante, um uso significativo de substâncias, de uma maneira que interfira na rotina diária dela, que interfira diretamente na saúde dela, que traga uma interferência expressiva, ela pode sim estar em situação de rua, muito provavelmente por qualquer outro motivo que não esse. E aí as duas coisas precisam ser pensadas para que a política seja executada de uma maneira abrangente para a situação de cada pessoa que está em situação de rua. E aí, enfim, a gente tem outros motivos, né, que as pessoas verbalizaram terem sido o motivo principal para a ida delas para a rua. Então, problemas de saúde, pessoas egressas do sistema prisional, né, no caso, sobrevivência do sistema prisional, pessoas que foram para a situação de rua por conta da imigração, pandemia de Covid-19, imigração, enfim. Acho que é bom explicar que todas essas perguntas elas foram feitas de forma direta. Então, a pessoa que estava realizando o censo chegou lá e falou: olha, você acha que foi para a situação de rua por quê? Ou ainda que tenha dado as opções, né? Você foi por perda de moradia, por pandemia,
da Covid-19, enfim, não teve uma construção de uma compreensão para que a pessoa pudesse trazer efetivamente qual foi o motivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque no começo eu falei que a gente teve um aumento expressivo por conta da pandemia pela Covid-19. E agora a gente vê que 1,3% falou que foi para a situação de rua por conta disso, né? Então, as pessoas muitas vezes não conseguem compreender que a pandemia de Covid-19 interferiu diretamente no trabalho e renda que ela conseguia manter. E aí, por conta disso, ela perdeu o trabalho, perdeu a renda, perde a moradia e vai para a situação de rua. Então, isso também é um resultado do Covid, né? Mas que, enfim, ainda que tenha aparecido de uma forma menos expressiva, foi sim realmente uma das questões que direcionou muitas pessoas para a situação de rua nesses últimos anos. E aí, antes de viver na rua ou em centro de acolhida, no que essa pessoa trabalhava? E aí foi questionado para ela o trabalho principal. Isso novamente dialoga com o perfil que a gente está falando desde o início, tanto o perfil identitário quanto possibilidade de acesso às políticas, né? É bom dizer para vocês que a segunda aula a gente vai falar especificamente sobre população em situação de rua e trabalho, então eu vou ser mais breve nesses slides que falam sobre trabalho agora, até para não ficar repetitivo no nosso segundo encontro. Mas é importante observar aqui que a maioria da população em situação de rua desenvolvia atividades que são, pela sociedade, desvalorizadas e pelo mercado de trabalho também. Então, atividades da construção civil, ajudante geral, serviço de limpeza, cozinha, faxina, comércio formal, atividade da indústria, ou não trabalhava, ou serviço de zeladoria porteiro, de transporte, enfim. Praticamente todas essas categorias são categorias que são desvalorizadas, como eu falei, tanto socialmente quanto economicamente. E aí a gente volta um pouquinho a alguns slides e foi aquilo que eu falei, né? Processo, escravização da população negra, e aí para onde essa população é direcionada, tanto geograficamente quanto economicamente, para quais atividades, né? E aí a dificuldade que essa população enfrenta de conseguir acessar o mercado de trabalho e principalmente conseguir acessar um mercado de trabalho que seja social e economicamente reconhecido. Então, no quanto todos esses dados dialogam entre si para a gente conseguir compreender a realidade do senhor José e da senhora Antônia, mas também entender a realidade dos grupos expressivos que compõem a população em situação de rua. Então, a gente está falando de uma população de homens negros que estão em situação de rua agora, mas que antes tiveram uma dificuldade de acesso a um trabalho mais valorizado social e economicamente, o que interfere na fragilidade dessa permanência no trabalho e que interfere na ida dessa pessoa para a situação de rua. Então, o trabalho também é uma pauta super importante para a população em situação de rua, não só depois da ida para essa situação de vulnerabilidade e risco social, mas antes também, como agente de interferência nesse movimento. E aí as pessoas foram perguntadas o porquê que ela utiliza o centro de acolhida. 45,2% disse que prefere dormir na rua. E aí, enfim, como eu falei, as perguntas não foram construídas de forma reflexiva, né? Elas foram construídas de forma direta. Então, prefiro dormir na rua. Por quê? Daí X. Mas a gente vê aqui alguns fatores que podem influenciar nessa questão de por que elas não utilizam centros de acolhida. Então, problemas com outros conviventes, o horário de entrada e saída, né? Essa rigidez de horário de entrada e saída, de pedir autorização, enfim, a quantidade de pessoas acolhidas no local, as condições de higiene e manutenção do espaço, a falta de vagas para a família. Então, acho que um dado importante da gente olhar aqui é que, ainda que do segundo em diante os números eles sejam um pouco menores, muito provavelmente eles compõem o motivo do primeiro. Porque o primeiro ele é muito genérico, né? Eu prefiro dormir na rua, mas por qual motivo? Muito provavelmente pelos próximos. Então, acontece de terem problemas com outros conviventes, até porque é isso, né? Vou falar um pouco mais disso lá na frente, mas a situação de rua é uma situação delicada porque tudo que a pessoa realiza é na rua.
Então, a construção das relações de afeto, de convívio, inclusive de conflito, tudo isso vai se dar no âmbito da rua, seja na calçada ou no serviço de acolhimento. E aí todas as outras questões que estão direcionadas ou à rigidez, né, dos serviços de acolhimento, segundo eles, então horário, condições de higiene, falta de vaga para a família, problemas com os profissionais da rede, enfim, rigidez que eu digo a maneira como esses serviços são organizados, que atendem uma maioria, mas que não vão atender 100% da população, e aí, enfim, os motivos, eles são diversos, né? Desde motivos que são numericamente menores, como falta de espaço para animais e falta de espaço para carroças, mas que são simbolicamente importantes. A gente está falando de uma população que, se não me engano, mais para frente a gente vai ver que tem o perfil de serem mais pessoas sós, então que se apegam sim aos cachorros, aos gatos, aos animais que elas vão adotando, ainda que em situação de rua. E aí os serviços de acolhimento não estão preparados para acolher também animais, né? Isso é muito raro, são poucas vagas. E a falta de espaço para carroças, que também tem ali uma relação direta com o desenvolvimento de trabalho e renda, porque a gente tem uma quantidade de pessoas que estão em situação de rua que praticam a reciclagem de materiais e fazem uso das carroças para isso, e os serviços não terem espaço para que elas deixem as suas carroças, né? É um dos instrumentos de trabalho dessas pessoas. Então, eles preferem por dormir na rua, porque pelo menos eles conseguem garantir um meio de conseguirem uma renda. E aí, aqui, só para a gente entender um pouco sobre a situação de egressos do sistema carcerário, porque, novamente, assim como eu falei das demais, que apareceram lá no comecinho, né, quando a gente estava falando de identidade de gênero, ainda que seja um número menor, se não me engano, eram 2,3%, enfim, menos de 3% da população em situação de rua é sobrevivente do sistema carcerário, mas ainda sendo um número pequeno, traz uma especificidade que interfere diretamente no acesso dessa pessoa a diversas políticas e serviços, principalmente após a saída dela do sistema carcerário. Então, eles foram questionados sobre quando você saiu do sistema carcerário, você foi diretamente para onde? 48,2% para casas de família, e aí, enfim, a gente está falando aqui de população em situação de rua, então esses 48,2%, ainda que tenham ido para casa de família, não permaneceram, né, estão agora em situação de rua. A casa de família foi o primeiro lugar que eles foram ao sair, mas daí a gente volta alguns passos, quebra de vínculos familiares ou os vínculos familiares fragilizados interfere para a ida das pessoas para a situação de rua, então ainda que tenham buscado as suas composições familiares, foram para a situação de rua, mais os 35,8% que foram diretamente para as ruas e calçadas. Ainda 9,4% foram diretamente para os centros de acolhida, e aí isso diz um pouco desse processo de articulação entre a equipe da unidade prisional e a política de assistência para conseguir garantir que aquela pessoa saia da unidade e vá direto para um serviço de acolhimento, enfim. Mas um número bem pequeno mencionou ter procurado qualquer outra opção após isso. E aí, novamente, sobre trabalho, sobre o uso não, né? Sobre a conquista do registro em carteira. Então, 25,9% da população nunca trabalhou com registro em carteira, na população em situação de rua. 73,8% sim, já trabalhou com registro em carteira, mas num período de tempo maior. 31,9% há mais de 10 anos. Então, esses números, né? O primeiro de 31,9, 20,3, 20,1, eles dialogam muito com aquele tempo em que a pessoa está em situação de rua, né? Que são os. É a média de anos que a pessoa
que a maioria da população em situação de rua está nessa condição, de 2 a 10 anos ou a mais de 10 anos, e aí a gente entende que estar em situação de rua interfere diretamente na conquista de um trabalho com registro em carteira. Por que a gente perguntou, né, do trabalho com registro em carteira? Lógico que também foram questionados sobre outras atividades de renda, mas porque é uma modalidade de trabalho que apresenta alguma segurança para essa população, né? Então, possibilidade de férias, de FGTS, de seguro-desemprego, enfim. E aí foi questionado justamente para a gente conseguir entender qual que é a segurança ou o nível de segurança financeira, né, considerando o retorno em salário, que essa população consegue acessar. Mas boa parte da população em situação de rua já está há alguns bons anos, sem qualquer atividade laborativa que tenha registro em carteira. E aí, entendendo que a maioria está há muito tempo sem registro em carteira, eles foram questionados sobre como que está o desenvolvimento de qualquer atividade empregatícia ou que lhe traga algum retorno financeiro. Então, 42,8% da população mencionou não trabalhar, 33,9% mencionou fazer bicos, né, trabalhos esporádicos, conforme vai aparecendo. Então, numa hora é como ajudante de alguma outra função, outra hora é como desenvolvendo alguma limpeza, enfim, fazendo o que aparece dentro do período que aparece. Então, algo que depende mais de uma demanda externa do que de uma busca ativa, né? Enfim. 16,7% trabalha por conta, e aí os demais, empregados sem registro em carteira, 3,9%, apenas 2,2% da população em situação de rua possui registro em carteira. E aí eles foram questionados, o que você faz para ganhar dinheiro atualmente ou com o que você trabalha? E aí, novamente, quando a gente tem uma ação sendo desenvolvida para isso, ela é uma ação dentro daquelas que não são reconhecidas social ou economicamente. 27% da população em situação de rua consegue dinheiro catando materiais recicláveis. E aí 18,9% referem não realizarem nada para conseguir dinheiro, né? E aí uma outra nota de rodapé, eu diria, não realizar nada não significa que eles não tenham nenhum retorno, né? Aqui eles foram questionados sobre o que eles fazem. E aí aqui não entraram benefícios socioassistenciais, previdenciários, enfim. 13,6% da população pede dinheiro nas ruas, 10,2% pratica o comércio ambulante, 7,8% outras atividades autônomas não especificadas, 7,2% ajudante geral, 4,4% carga e descarga, enfim. Então, esses dados fazem a gente olhar, entender o que ainda está direcionado para a população em situação de rua, né? Por isso que iniciativas como Bolsa Trabalho são importantes, porque a perspectiva de se executar uma política como essa, de conseguir direcionar essa população para uma outra atividade laborativa, que ainda que não seja no nível do trabalho, né, formal, é um programa, uma política pública, mas que visa essa inserção futuramente, justamente para que em algum momento a gente consiga que essa população tenha uma outra entrada no mercado de trabalho, né? E aí, novamente, acho que é importante pontuar sempre. São atividades, tanto catador de materiais recicláveis, como pessoas que praticam comércio ambulante, atividade de ajudante geral, enfim, que são sim importantes, que devem ser reconhecidas, né? Acontece que não são. Então, a questão não é o fato da atividade que é desenvolvida, mas é da ausência de reconhecimento que essa atividade tem pela sociedade, pelo mercado de trabalho, e com isso, o retorno financeiro bem menor. E para quem está em situação de rua, possibilidade de retorno financeiro, quanto maior, mais importante, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que não tem nada.
uma casa, um espaço garantido para guardar suas coisas, e que, ainda que queira ter, ainda que apareça alguma possibilidade de conseguir ter, estando em situação de rua, estando em situação de acolhimento, você está numa realidade que ela é muito mais contornada, né? No serviço de acolhimento, as pessoas não podem entrar no serviço de acolhimento com tudo que elas quiserem. Tem um limite por pessoa. Então, até as possibilidades de compra mesmo dessas pessoas, elas são contornadas dentro dos limites das políticas, da própria sociedade, enfim. Então, o acesso ao mercado de trabalho, ele é a única coisa importante para a população em situação de rua? Não. Por isso que a gente falou de um perfil aí totalmente abrangente. Mas é uma das coisas que é fundamental para que essa pessoa consiga construir, e não sozinha, né? Consiga construir coletivamente formas de saída dessa condição. E sobre quanto essas pessoas ganham no mês? Então, 21,8% até R$ 275, 21,5% entre 550 a 1.099, enfim. E aí essas fontes, elas não foram especificadas, né? Tanto o trabalho quanto benefícios assistenciais também podem estar serem parte aí dessa composição mensal da renda. E aí essas pessoas foram questionadas sobre para onde essa renda é destinada. Então, 64,9% gasta a renda com alimentação, principalmente, ou com produtos de higiene, álcool, outras drogas, remédios, transporte, enfim. Novamente, toda a realidade dessa população é em situação de rua. Então, tudo, né? Acho que uma das coisas que a gente sempre fala nas formações que a gente dá, né? Quantas vezes a gente tem acessos muito básicos que essas pessoas não têm. Essas pessoas, elas precisam pensar onde elas vão comer, onde elas vão conseguir água. Né? A gente consegue, ainda que minimamente, trazer uma marmita para o trabalho. Lógico, não estou falando aqui da composição dessa marmita, né? Tá considerando tudo que a gente tem enfrentado economicamente, mas a gente consegue garantir o básico, né? Tomar uma água, ter água em casa, ter água no local de trabalho para tomar, enfim, essa população não, ela precisa se organizar para toda e qualquer atividade ou necessidade que ela tenha. Então, alimentação, higiene, água, enfim, qualquer coisa que ela entenda ser necessária. E aí é isso. Né? A maioria da população em situação de rua se alimenta em serviços da prefeitura ou ganha de pessoas, portanto, não consegue prover sozinha o seu próprio alimento. Recebe de grupos que distribuem comida na rua, enfim. Esse dado sobre a alimentação, acho que o importante da gente conversar sobre ele é que, novamente, isso não significa que essa população ou não tenha capacidade ou não tem o interesse de buscar por si só a sua alimentação. Não é disso que a gente está falando, né? Uma que a gente está falando aqui numa perspectiva de acesso a direito, então é direito delas que os serviços da prefeitura lhe ofereçam alimento e ponto. E ainda que elas tenham, ainda que elas desenvolvam alguma ação, isso não é o suficiente para que elas consigam arcar com essa responsabilidade de forma total. Então, é necessário sim que as políticas atendam essa população, é necessário que o Estado atenda essa população, né? Porque diante dessa situação, as políticas públicas precisam somar esforços para conseguir construir uma outra realidade. Então, elas dependem de serviço da prefeitura ou ganham de pessoas na rua, enfim, mas que tem uma rotina que acaba dependendo dessas outras fontes por diversos motivos e que principalmente a prefeitura é uma fonte que elas têm que depender enquanto direito. Mas isso não é um problema. Na última semana, você ficou algum dia inteiro sem comer porque não conseguiu comida? 70% da população em situação de rua diz que não, e 28,9% da população em situação de rua diz que sim.
Quando a gente traz esse dado, que é uma coisa que eu sempre gosto de falar também, da interferência que a busca por uma questão, ainda que simples, interfere em outra. Estou dizendo o quê, né? Para as pessoas conseguirem alimentação nos serviços públicos, há uma lógica, uma rotina para se conseguir uma marmita para almoçar num núcleo de convivência, por exemplo, que essa pessoa tem que entrar na fila muito cedo. Antes do horário que a maioria das pessoas estão tomando café da manhã, essa pessoa tem que estar na fila para conseguir o almoço. E aí, do quanto as necessidades da população em situação de rua são institucionalizadas, mas que, por conta disso, acabam sendo burocratizadas. Então, para conseguir uma alimentação, eles têm que demandar horas para ir para uma fila, enfim, não sei o quê. Depois disso, horas para conseguirem uma vaga de acolhimento. E depois disso, horas esperando o carro vir buscar para levar essa pessoa para a vaga de acolhimento. E aí, nisso, ela perdeu o dia inteiro. E como que essa pessoa consegue se organizar para conseguir, de repente, entregar um currículo, para conseguir fazer um curso, para conseguir ir numa aula, por exemplo. Então, essa institucionalização das necessidades essenciais da população em situação de rua faz com que a possibilidade de mudança dessa rotina, de inclusão de outras coisas, que para nós que não estamos em situação de rua é muito mais fácil, para eles seja mais difícil. Porque eles dependem, é isso. Assim. Não é que na segunda-feira, às 6 da manhã, eles vão para a fila da alimentação para conseguir comer, que eles vão conseguir a semana inteira, eles vão conseguir o da segunda. Na terça-feira, se quiser comer, tem que estar lá às 6 horas da manhã de novo. Se quiser fazer alguma outra coisa, vai ter que deixar de comer. Então, são escolhas muito delicadas para serem feitas e que acabam contribuindo para a cronificação da situação de rua para essas pessoas que já, né, estão nessa realidade e aí torna-se, então, muito mais difícil que elas saiam dela. E aí, sobre a questão de violência, né, a gente tem também uma outra fala muito recorrente, né, pela sociedade de modo geral, senso comum, da atribuição de uma violência à população em situação de rua, mas eles sendo os agentes da violência, né? Então, de pessoas terem muito medo, de começarem a andar mais rápido na rua, atravessar a rua, enfim. E aí acho que isso está direcionado tanto ao fato de estar em situação de rua, mas voltando vários slides lá atrás, do perfil identitário de população que a gente está falando. Novamente, a população negra, que é a população criminalizada pela sociedade, né, vista dessa forma, população a qual é atribuída esse comportamento de violência, esse comportamento de criminalidade, enfim, tanto pela sociedade quanto até pelo Estado, né, Poder Judiciário, enfim. E aí isso é refletido também para a população negra que está em situação de rua. Só que a gente está falando de uma população que também sofre violência. Né? 48,1% refere não ter sofrido violência. Acho um dado delicado, porque eu acho que enfim, perguntar se a pessoa já sofreu violência, se a pessoa já sofreu uma violência, é uma pergunta muito abrangente. Né? A gente precisa entender qual que é a concepção de violência que aquela pessoa tem. Né? Se ela entende que o corpo dela sofreu uma violência, e para isso ela precisa entender a legitimidade que o corpo dela tem na sociedade. A gente está falando de população em situação de rua, a sociedade não legitima a presença desses corpos. Mas ainda assim foram apontados alguns dados de violências sofridas. Então, quando apontados, são violências muito expressivas. Espancamento, briga, luta corporal paulada, 22,7%. Humilhação, 14,7%. Insultos ou xingamentos, 12,5%. Roubo ou furto, 11,5%. Discriminação por classe social, 9,7%. Daí a gente vai tendo outras. Ameaça, mas tem também tiro, facada, queimadura. Discriminação racial, abuso sexual, discriminação de gênero ou de orientação sexual. Retirado da rua à força, discriminação por religião. Então, a gente está falando de violências que elas são
graves e que, portanto, atingem essa pessoa para além daquela situação de violência. Né? Quando uma pessoa é espancada, ela sofre uma situação de violência ali latente no momento, mas esse espancamento traz para ela algumas outras consequências. Né? Então, entender que dentro de todo o perfil que a gente está falando, é uma população que vai acrescentando diversos tipos ou de violação de direito, ou de violência direta, ou de dificuldade de acesso. E todos eles juntos compõem uma complexidade muito grande para ser atendida pelas políticas públicas de modo geral. Então, todos os dados que a gente apresentou aqui, eles devem ser refletidos no momento do atendimento para a população em situação de rua. E aí foram questionadas por parte de quem elas sofreram algum tipo de violência, então de outras pessoas em situação de rua, de pessoas que passam na rua, que eu acho esse dado muito expressivo também, porque assim, pessoas que passam na rua, X, né? Qualquer pessoa, pessoas que não têm nenhum tipo de relação com aquela pessoa, mas se entendem no direito de praticarem alguma violência contra aquela pessoa. Né? Lógico que ainda quem tem algum tipo de relação com qualquer pessoa também não tem direito nenhum de praticar violência. Mas, inclusive, de pessoas totalmente desconhecidas que simplesmente estavam passando na rua, essa população sofre violência. E aí a polícia, PM, o civil, a GCM, comerciantes, segurança privada. Então, é uma violência que ela é direta por parte de outras pessoas, mas que é também institucional. Parecem aí instituições que também violam os direitos dessa população expressivamente, né? E aí, enfim, acho que essas são as informações de perfil da população em situação de rua de modo geral. A gente quis trazer de quem que a gente está falando, por que foram para a situação de rua, como é estar em situação de rua, desde questão de trabalho, acesso a condições básicas e violência, para daí a gente conseguir entrar na próxima aula falando sobre trabalho, entendendo de quem que a gente está falando. E principalmente, independente da formação, para que a gente consiga pensar na situação profissional, lembrando sempre desses dados. Pô, eu estou atendendo aqui esse cara, mas eu sei que muito provavelmente ele está dentro daquela estatística de repente apanhou alguém, de alguém que estava passando na rua, sabe? Qual que é a realidade dessa pessoa que você está atendendo para além da situação de rua? Considere o perfil identitário dela. Considere a realidade anterior dela no acesso ao mercado de trabalho, a realidade anterior dela no acesso ao ensino, que interfere diretamente no mercado de trabalho, que é algo que a gente vai entender mais na aula 2. A realidade dela para conseguir coisas muito básicas estando na rua. E principalmente a realidade dela no que diz respeito à violência direta e violências muito expressivas. Então, isso tudo é muito importante de ser considerado por todo e qualquer profissional que vai atender uma pessoa em situação de rua. Seja um atendimento esporádico, de dar uma orientação simples, seja o profissional que vai fazer o acompanhamento, que vai sentar com aquela pessoa, vai pensar um plano de acompanhamento, um plano de aproximação, e dali vai todo um processo contínuo de atendimento. Não importa qual é o nível de proximidade ou de frequência dessa atuação profissional, todas essas condições devem ser consideradas. E é lógico, sempre para além do dado. Né? Tudo que a pessoa trouxer, tudo que a pessoa apresentar, porque a pesquisa censitária ela traz uma parte, mas a pessoa ela vai trazer a realidade dela, e essa realidade dela deve ser considerada. Crianças e adolescentes em situação de rua, eu vou dar um breve histórico, porque enfim, o foco do Bolsa Trabalho é para adultos, obviamente, né, por questões relacionadas ao ECA, mas só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem também, em sua maioria, mais meninos, né, mais pessoas do sexo masculino em situação de rua do que do sexo feminino. E aqui as diferenças das cores, elas são para crianças ou adolescentes em situação de rua, mas que estavam no momento da pesquisa em serviço de acolhimento, SAICA, e que é o questionário número 3, o questionário número 2, desculpa, o verde mais claro,
do questionário número 3 para meninos e meninas que estavam em situação de calçada. Então, a maioria masculino. Com relação ao quesito raça-cor, a gente tem, na verdade, todos os dados aqui, né? A gente tem uma vinculação muito grande com a da população adulta em situação de rua, né? Até porque a gente está falando de uma situação que interfere fortemente na possibilidade de construção mesmo de segurança das pessoas, das suas famílias, e que isso vai ser, infelizmente, né, uma realidade que ainda pode acontecer por algumas gerações. Então, o perfil identitário ele é muito próximo da população adulta em situação de rua. Então, nós temos novamente uma esmagadora maioria de crianças e adolescentes em situação de rua que compõem a população preta, né? População negra, pretos ou pardos. Sobre a frequência escolar, a gente tem uma frequência maior dos meninos e meninas que estão em situação de acolhimento do que os que estão em situação de rua, e o inverso dos que não frequentam a escola. E aí, enfim, esse daqui é um slide mais de orientação para atendimento de crianças e adolescentes. Como eu falei, ele não vai ser constitutivo dessa aula por conta do perfil de população em situação de rua do Bolsa Trabalho, mas que acho que é importante mencionar, né, a compreensão da diferença de uma família em situação de rua, e essa família possui sua composição uma criança e um adolescente, daí aquele grupo familiar entende que tem uma preferência na política pública por ser composto por criança e adolescente, ou quando ele é composto por idoso, o que é totalmente diferente de uma criança ou um adolescente em situação de rua desacompanhada. Daí também o direcionamento é um outro, não é um serviço de acolhimento para a população em situação de rua, é um SAI, que o Ministério, a Justiça entra como interventiva nisso, enfim, são direcionamentos diferentes, mas acho que são observações importantes. Sobre a rede municipal de atendimento à população em situação de rua, a gente tem aqui as principais redes, né? Então, SMARS, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realiza um trabalho a partir da política de proteção social especial de alta complexidade para a população em situação de rua. Esse trabalho ele vai se dar tanto por abordagem quanto por acolhimento, e esse acolhimento ele é providenciado a partir do acesso às vagas. A abordagem são essas pessoas do lado que estão de colete azul e verde, escrito assistência social. É a galera conhecida como equipe do SES, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Para além disso, tem a CEPAS, que é a Coordenação de Pronto Atendimento Social, e o acesso é via 153. Qualquer pessoa, não é só a população que está, a pessoa que está em situação de rua, mas qualquer munícipe pode ligar no 153 e falar onde tem uma pessoa em situação de rua, solicitando abordagem ou que o município entenda que ela precise passar por um atendimento. Essa pessoa pode negar o atendimento, direito dela, mas essa solicitação pode ser feita por qualquer cidadão. E aí essas pessoas elas vão para acolhimento. Então nós temos centros de acolhida, pessoas em situação de rua, pessoas adultas em situação de rua, que é o modelo mais comum. A gente tem os centros de acolhida especializados, que são os que acolhem famílias, os que acolhem idosos, os que acolhem só mulheres. A gente tem o Autonomia e o Família em Foco, que são modelos diferentes de acolhimento, porque eles estão mais vinculados com o acolhimento de pessoas que já estão num processo diferente, e aí diferente na concepção da política de assistência, né? Mas um processo diferente de retomada da autonomia, né? Esse é o critério popularmente utilizado, que são pessoas que já têm uma renda financeira um pouco mais consolidadas. Enfim, a ideia do serviço Autonomia ou Família em Foco é proporcionar um atendimento para pessoas que teoricamente são mais próximas da saída da situação de rua. Para além disso, tem as repúblicas, que é um modelo muito próximo aos de Família em Foco e Autonomia em Foco. E o acesso às vagas ele vai se dar para o centro COP, que são como se fosse um CREAS especializado, né, da assistência, só que só para a população em situação de rua, não tem em todos os territórios. Quando não tem, quem assume a responsabilidade é um CREAS. CREAS tem em todo território. Todo território tem que ter um CREAS de referência.
ou um CRAS. E aí isso vai depender do território de como isso vai ser distribuído, porque existem territórios que dividem o mesmo CREAS, mas que, sei lá, a gente tem 2 territórios para um CREAS, só que cada um desses territórios tem um CRAS. E aí, no que diz respeito à população em situação de rua, o CRAS pode ser quem vai ofertar essas vagas. Mas, no geral, o centro pop. Secretaria Municipal de Saúde tem a rede de atenção básica, UBS, dentro da UBS, consultório na rua, a rede de atenção especializada, que é formada pelos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e aí ele tem a modalidade infantil, adulto e álcool e outras drogas, como também o CAPS 3. A UPA também é uma rede de atenção especializada, unidade de pronto atendimento, ou a atenção terciária, pronto-socorro e hospitais. Acho que a política de saúde ela dá uma dimensão para a gente do que a gente considera importante de pensar o acesso da população em situação de rua nas políticas. A saúde, ela tem um consultório na rua, que é específico para a população em situação de rua. Mas a população em situação de rua tem direito a acessar todo e qualquer serviço de saúde que ela necessitar. Quando a gente fala de atendimento, de política de atendimento, de serviço de atendimento, a gente não está falando que a população em situação de rua tem que acessar só aqueles que são exclusivos para ela. Só o consultório na rua. Não, ela tem que acessar todos, né? Todos os serviços, todas as políticas, todos os direitos têm que ser garantidos para a pessoa que está em situação de rua. Sejam eles, né? Sejam esses serviços ofertados de forma exclusiva ou não. Exclusiva é consultório na rua, não exclusiva é UBS, não exclusiva é pronto-socorro. Mas ainda que não seja exclusiva, essa pessoa tem que ter o direito de acessar esse serviço, assim como a educação. Não tem uma escola para a população em situação de rua, não tem um tipo de ensino para a população em situação de rua, mas é direito da pessoa que está em situação de rua acessar o ensino público. E isso serve para todas as políticas. Na assistência, por exemplo, a pessoa que está em situação de rua ela pode acessar um CRAS, quando não existe algum outro serviço de assistência no território, tanto para ver a questão da situação de rua dela, quanto para outras questões que interferem, que dialogam, sim, mas as políticas elas são complementares, né? Elas vão atender aquilo que é daquela situação, da vulnerabilidade de estar em situação de rua, mas vão atender outras coisas também. Lógico que, sei lá, se uma pessoa em situação de rua vai no pronto-socorro no hospital, passa por uma cirurgia, a saída, a alta dela vai ser feita do mesmo jeito que uma pessoa que tem uma casa para voltar e conseguir cuidar daquele curativo, conseguir fazer todo o cuidado específico que essa pessoa que possui uma residência para retornar vai fazer, não. Daí a saúde tem que olhar para a especificidade dela de estar em situação de rua, articular, vaga, enfim. E isso tem que ser realizado por todo qualquer profissional que presta atendimento a essa população. Possibilitar o acesso ao direito, possibilitar o acesso à política pública a partir do serviço, mas considerando quais são as especificidades desse acesso que sofrem interferência pelo fato dessa pessoa estar em situação de rua. E aí, só a caráter de conhecimento, né? Os serviços que a gente tem na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Então, seguindo muito a linha do que eu falei, a população em situação de rua tem total direito de acessar a Ouvidoria de Direitos Humanos, a Divisão de Pessoas Desaparecidas, a Rede de Atendimento à Mulher, Centros de Cidadania LGBT, Centro de Referência para Imigrantes, Centro de Referência de Promoção de Igualdade Racial, Polo Cultural da Terceira Idade, enfim. Todos os outros serviços, ainda que eles tenham um segmento, né, por exemplo, Centro de Referência para Imigrantes, é específico para a população imigrante. Mas, se essa pessoa imigrante está em situação de rua, é direito dela também. Tem que ser garantido, tem que ser viabilizado. E os serviços específicos da Secretaria de Direitos Humanos para a população em situação de rua. Esse é o nosso ônibus, que é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Além disso, nós temos o Recifrão e Reviravolta, que são serviços de inclusão social e produtiva, também ofertados para essa população. E aí, enfim, aqui são outras atribuições da nossa coordenação, né, mais a caráter de conhecimento, né, para vocês que estão assistindo a aula, caso
precisem, entendem ou achem necessário nos acionar. A gente também trabalha com a participação social da população em situação de rua, a partir do Comitê Pop Rua. Temos o Subcomitê de Zeladoria Urbana, que é uma das pautas que é muito relacionada e que interfere muito, né, na realidade da população em situação de rua. Damos as formações, assim como eu estou ofertando para vocês. Temos o plano específico para situações de baixas temperaturas, o Rede Cozinha Cidadã que está saindo aqui da nossa coordenação, mas consiste especificamente na entrega de marmitas para pessoas em situação de rua, enfim, e para além disso outras coisas, e uma delas acompanhar o processo de consolidação do programa Bolsa Trabalho para a população em situação de rua. E aí, por fim, o nosso espaço de denúncia aqui da Secretaria de Direitos Humanos, né, que toda a população deve ser orientada a buscar ou conhecer, né, a Ouvidoria de Direitos Humanos, que tem os núcleos de direitos humanos que são centralizados em diversos territórios do município, a Ouvidoria Geral do município também, que está vinculada, é a Ouvidoria da Prefeitura, vamos entender assim de forma geral, né, a ouvidoria que vai acolher toda e qualquer manifestação relacionada a qualquer serviço do município, seja uma denúncia ou não. As ouvidorias específicas, então a pessoa teve uma questão num pronto-socorro, ouvidoria da saúde, teve uma questão com relação à polícia militar, ouvidoria da polícia militar. A busca de um não interfere na busca pelo outro. Se a pessoa foi na ouvidoria da polícia militar, ela pode super procurar a ouvidoria de direitos humanos ou um núcleo de direitos humanos. Acredito eu que quanto mais melhor, mas buscar um não interfere na busca do outro. E aí, para além disso, né, para além das ouvidorias, especificamente as denúncias de zeladoria urbana, a gente também acolhe pelo canal 156 da Prefeitura de São Paulo. Então, de perfil e rede de atendimento é isso. Acho que é bastante coisa, a gente vai disponibilizar material, enfim, mas para além disso, a gente também está à disposição aqui na coordenação. Vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente troca, né, conversa, explica melhor, mune de informação, mune de conteúdo, enfim. Porque é super importante essa nossa frente de informações para a gente conseguir fazer com que todas as pessoas que vão atender a população em situação de rua partam de um conhecimento inicial, partam de uma realidade que é importante de ser considerada, né? E aí, para finalizar, bem brevemente, o que a gente entende como atendimento qualificado à população em situação de rua e a importância de uma escuta qualificada, né? Que deve ser ofertada para essa população. Então, quando a gente fala de escuta qualificada, a gente está falando de um instrumento de trabalho essencial, muito importante, significativo no atendimento à população em situação de rua, porque é esse instrumento de trabalho que vai fazer com que nós, profissionais, possamos identificar quais são as necessidades daquela pessoa que eu estou atendendo, quais são as potencialidades dessa pessoa, porque é isso. A população ela não é composta apenas de necessidades, mas de potencialidades que também precisam ser consideradas, que precisam ser olhadas e atendidas também, né? Principalmente reconhecidas. E aí, a partir desse processo de identificar essas necessidades, de identificar essas potencialidades, propor resoluções dessas necessidades conjuntamente com a pessoa. Então, é um instrumento de trabalho que vai permitir com que o profissional se aproxime da pessoa que está em situação de rua, da realidade dessa pessoa que está em situação de rua, de uma forma crítica e de uma forma coletiva, né? Porque a pessoa tem que fazer parte disso, pressuposto básico. Né? Não compete a mim, não compete a Paula, assistente social, fazer tudo sozinha. A pessoa vem, fala, eu venho aqui, elaboro, daí eu defino os caminhos, penso as resoluções, chego para ela e falo, ó, você vai para tal e tal lugar. Não, isso precisa ser construído conjuntamente, é por isso que é uma escuta qualificada.
Ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma importância, principalmente tem que ter um resultado. Ainda que seja chegar no não resultado, porque a pessoa não quer naquele momento uma resposta, ela não quer naquele momento um encaminhamento. Mas construir com ela, por que não? Quando podemos? Se não podemos agora, porque é isso, né? Entender toda a complexidade, todas as especificidades daquela pessoa e a vontade dela também, né? Porque isso também vai influenciar diretamente na possibilidade de concretização daquilo que vai ser pactuado. Então, a escuta qualificada, ela consiste num processo de procedimento técnico profissional, é técnico, é profissional. Não é qualquer profissional que tenha a atribuição de realizar uma escuta qualificada, mas as equipes técnicas de atendimento têm que executar, né, essa ação. Precisa de uma atenção concentrada, intencionada. Então, tem uma necessidade, ela tem uma intenção, ela tem que ter um objetivo. Precisa levar em conta a compreensão do contexto dos sujeitos e tem que ter alguma ação voltada à garantia dos direitos. Ação concreta, né, palpável, sei lá, um encaminhamento num papel, um telefonema, um e-mail, uma articulação? Sim, mas não só. Né, igual eu falei, se ela precisa ser um processo que compreende o contexto dos sujeitos, é compreender o contexto do não quero fazer nada com isso agora. E aí, como é que eu entendo esse contexto e faço uma ação voltada para a garantia do direito? Vou munir aquela pessoa de informações. Vou encher a pessoa de 2 horas de informações? Não. Mas eu vou munir a pessoa de informações. Então, eu vou dizer para ela, você precisa ter a compreensão de que, ok, você não quer fazer isso agora, tudo bem, mas é direito seu acessar esse serviço. É direito seu, você pode ir, você pode ver como é, você pode testar, se você não gostar, você pode abrir mão posteriormente, enfim, fazer com que ela entenda que o acesso dela àquele direito pode ser importante. Isso é um trabalho técnico. Por isso, novamente, é um procedimento técnico profissional. Se a pessoa não quer, a gente explica para ela por que nós, enquanto técnicos, entendemos que aquilo é importante. Ela vai aceitar ou não. Autonomia, né? Mas tem que ser um processo de troca, construção, compreensão e resultado. Uma atuação profissional comprometida com os direitos da população usuária se dá pelo movimento de identificar e construir estratégias que venham a orientar e instrumentalizar a ação profissional, permitindo não apenas o atendimento das demandas imediatas e ou consolidadas, mas sua reconstrução crítica. Então, isso também tem muito a ver, né, com a atuação para a população em situação de rua. Tem que ser comprometida com os direitos dessa população, inicialmente, para que a gente consiga galgar as demais ações, né? Esse comprometimento, ele vai surgir a partir dessa escuta qualificada que vai identificar e construir as estratégias com a pessoa, como eu falei. Agora, essa questão do permitindo não apenas o atendimento das demandas imediatas ou consolidadas, mas sua reconstrução crítica, é um movimento muito importante. Né? Entender o que a pessoa me trouxe como uma demanda imediata. Ela me traz ali uma questão de que, cara, eu preciso de uma cesta básica, isso é uma demanda imediata. Eu vou permitir o atendimento a essa demanda imediata, porque ela é uma questão séria, a pessoa está sem comer, mas eu vou construir com ela uma reconstrução crítica sobre essa demanda. Por quê? Como que a gente pode repensar outras formas? E para além disso, que é um lance que a gente sempre fala muito no serviço social, para além da demanda aparente. A pessoa chega para mim pedindo uma cesta básica. Aí eu vou lá e dou a cesta básica. Acabou ali? Não. Eu preciso entender por que essa pessoa está precisando de uma cesta básica. É lógico, a gente está falando de pessoa em situação de rua, né? Então a gente já entende o porquê. Mas, sei lá, a pessoa chegou aqui para mim, um exemplo, a pessoa em situação de rua, pô, tô sem meus documentos, eu preciso fazer outra RG. Ah, tá bom, você faz assim, 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 quer agendar? Vamos agendar no poupa-tempo, não sei o quê. Acabou ali? Não.
trabalho técnico comprometido, por que você está sem RG? O que aconteceu? Lógico, se a pessoa quiser falar e dentro de uma qualidade profissional, né? Não vai perguntar no meio da sala, enfim, possibilitar a escuta sigilosa para a pessoa conseguir trazer. Mas daí a pessoa traz para você uma mulher em situação de rua que está sem RG porque o companheiro dela queimou a RG dela. Isso é violência patrimonial. Qual que era a demanda aparente? Meu RG. Mas um técnico comprometido, criticamente comprometido, com os direitos da população, com acesso, com as especificidades e a complexidade que cada pessoa traz quando chega no atendimento, é o profissional que vai desenvolver essa dimensão investigativa. Ok, você precisa de um RG, a gente vai direcionar isso, mas por quê? Meu marido queimou. Isso é violência patrimonial. O que acontece para além disso? Atendimento específico para mulheres vítimas de violência. Ou sofri uma abordagem policial. O policial pegou meu documento e não devolveu, que é uma coisa grave também, é uma violência institucional, entende? Então, sair de um automático, de um imediato, para vir para a reconstrução crítica daquela demanda. Entender para além daquilo que se apresenta de forma imediata, e isso vai se dar a partir da escuta qualificada. E aí a gente precisa ter um comprometimento profissional, entender os limites e as possibilidades são constitutivos da atuação cotidiana e por isso eles devem ser recorrentemente analisados. Então é necessário o profissional reconhecer os limites institucionais desde o início do acolhimento, informá-lo para a população atendida. Então, quando vocês acolherem uma pessoa em situação de rua, eu estou dizendo acolher no sentido de acolher para o atendimento, né? Sentar, ouvir, acompanhar, enfim, principalmente aqueles profissionais que vão construir um atendimento mais contínuo, não um acompanhamento. Já dizer para a pessoa, olha, eu estou te atendendo, eu sou assistente social, psicólogo, advogado, enfim, técnico, educador, de tal instituição, aqui a minha atuação é essa, meus limites institucionais são esses. Um exemplo básico, não precisa ser coisa muito. É lógico, é importante pontuar todos, né? Mas, enfim, eu sou assistente social. Eu sou assistente social da coordenação de políticas para a população em situação de rua. Vou conseguir vaga? Não vou. Se eu atendo uma pessoa, falo, olha, eu sou assistente social de tal setor, de tal secretaria, eu não tenho acesso à vaga para garantir que eu vou conseguir uma para você. Então, é reconhecer e informar para a população para que eles não criem expectativas da sua atuação para além da realidade que você consegue desenvolver. Para além disso, repensar os limites institucionais em conjunto com a população para verificar se há possibilidade de contorno ou de superação. Mesmo exemplo. Você é assistente social da coordenação de políticas para a população em situação de rua. O Comitê Pop Rua, que é o nosso conselho participativo, em algum momento, de repente, ele fala que não, a gente tinha que pensar que a coordenação Pop Rua pode ter acesso pelo menos a como que está a distribuição de vagas. A população ela tem direito a questionar os limites institucionais e construir uma possibilidade de repensá-los e tentar contorná-los. Isso também é direito da população e também é atribuição técnica. Ouvir, dialogar, refletir e construir junto com a população esse limite aqui que foi dado. Tem como contornar? Se tem, vamos pensar junto. Vamos tentar entender como contornar, como superar conjuntamente. As possibilidades devem ser previamente pactuadas com o munícipe atendido antes de serem concretizadas. Isso é muito importante. Técnico não tem autonomia alguma para tomar uma decisão e concretizá-la sem consultar a pessoa atendida. Mas vai ser ótimo. Eu vou agendar aqui já um atendimento numa perícia do BPC, sem a pessoa saber, porque vai ser bom, pô. O BPC é importante. Realmente, acho importante. Agendar para ela é uma ação super legal, só que a pessoa precisa ter conhecimento e ela precisa aceitar isso. Ela precisa estar de acordo. Usei um exemplo básico, mas isso pode se dar em qualquer nível, né? Então, toda e qualquer ação profissional técnica que for concretizada precisa ser pactuada com a pessoa. Para além de ser pactuada, refletida com a pessoa precisa entender qual que é o significado, qual que é o objetivo e qual que é a importância dessa decisão. Não é só porque, cara, você vai ter um retorno financeiro do BPC, você vai ter um retorno
de que a gente vai te cadastrar aqui num programa habitacional, daqui a uns anos ainda que demora, você vai ter um retorno de uma casa. Não, trabalhar na perspectiva do direito. É direito seu, isso pode ser importante, porque você está em situação de rua, você ter um espaço de moradia pode ser significativo para uma mudança, para você conseguir acessar outras políticas de uma maneira mais qualificada, enfim, fazer a pessoa entender a importância do encaminhamento, o sentido, o significado e principalmente concordar com ele. Porque a nossa atuação ela tem que ser de viabilidade, né, do acesso, viabilização do acesso, mas ela tem que ser de construção coletiva da consciência sobre a importância daquele acesso. Não é só um, não é só o outro, é a junção dos dois e isso se constrói com a pessoa. Toda pessoa em situação de rua é um munícipe que deve ter seus direitos garantidos através do acesso às políticas públicas, como eu já falei algumas vezes aqui. As expectativas devem ser alinhadas sempre que uma decisão técnica for tomada ou que um serviço for ofertado, uma vez que a mínima possibilidade de uma nova conquista pode gerar grandes expectativas na pessoa atendida. Para além de tudo que eu falei, da consciência, da construção, de nananã, a pessoa precisa ser comunicada e com verdade sobre qualquer possibilidade. Enfim, vou pensar aqui um encaminhamento para a política de saúde, porque essa pessoa está com um problema na coluna, precisa de uma fisioterapia, mas eu vou dizer para ela, olha, conversei, articulei, você vai passar no atendimento, mas eu não estou garantindo, eu não consigo garantir para você que você vai conseguir essa fisioterapia. Eu vou garantir uma articulação, eu vou fazer a saúde entender que você precisa. Garantir que isso vai acontecer, eu não posso. Porque a pessoa pode criar expectativa. E essa expectativa pode ser frustrada. E a gente está lidando com uma população, não só a população em situação de rua, né? Acho que esse cuidado precisa se dar em todo e qualquer tipo de atendimento à população que sofre alguma violência, que está em uma situação de vulnerabilidade, mas a gente está falando de população em situação de rua. Então, diversas expectativas já foram quebradas e são quebradas diariamente. Essa pessoa precisa partir da realidade, ainda que a realidade não seja aquela que ela espera. Eu articulei com a saúde, você vai passar num atendimento com o ortopedista para ele ver se você vai conseguir a fisioterapia, mas isso ainda não é um sim para a fisioterapia. E essa pessoa precisa ter o direito de saber qual que é a realidade daquele encaminhamento. O que foi conquistado até então. A contribuição na tomada de decisões deve ser garantida, como eu já disse, tanto para os encaminhamentos dos casos, quanto no que for possível dentro dos aspectos institucionais. Pactuar sempre, trazer para a pessoa qual que é a realidade, quais são as possibilidades, sempre é muito necessário. E aí, enfim, é isso. Acho que para essa primeira aula já está mais do que suficiente, é muito conteúdo, né, que a gente traz, mas porque todos eles, todos os dados, todos os conteúdos, eles são muito importantes para a gente poder construir essa percepção do atendimento da população em situação de rua, né? Para quem que a gente está atendendo, para quem que a gente está trabalhando, quem é essa população antes de estar em situação de rua, como é a realidade de estar em situação de rua e quais são as minhas responsabilidades profissionais com relação a essa pessoa. Então é isso. Eu queria agradecer a todos os profissionais que vão trabalhar aí com essa população no posto de trabalho. Novamente me coloco à disposição. Esse material vai ficar disponível para vocês poderem acessar quantas vezes acharem importante, acharem necessário. Mas a nossa coordenação ela segue à disposição de vocês para tudo que vocês acharem necessário nesse processo.